Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre produção de roteiro. Primeiro deixa eu falar sobre a diferença entre dois tipos de roteiro que são os mais comuns. Existe o roteiro literário ou o roteiro cinematográfico, né? Que ele é basicamente usado para fazer curta-metragem, para fazer videoclipe, para fazer filmes, séries, por aí vai. Mas também existe o roteiro de duas colunas, que é normalmente usado para produções que são mais rápidas, produções que têm uma necessidade de agilidade maior, tá certo? Então, existem esses dois tipos de roteiro, e aí você pode usar de acordo com o tipo de produção que você quer fazer. Eu vou falar agora sobre roteiro de duas colunas, porque ele é mais simples. Ele não tem uma regulamentação, então você pode fazer do jeito que você quiser. Basicamente, o roteiro de duas colunas ele é dividido entre imagem e som. Então, você basicamente vai descrevendo o que você quer de imagem, combinando com o que você quer de som. Seja uma música, seja um diálogo, seja uma narração, combinando com o close de uma pessoa ou uma cena aberta, enfim, você vai combinando uma coisa com a outra e construindo uma grade. Além do roteiro de duas colunas, tem o roteiro literário, que é um pouco mais complexo e ele tem sim uma regulamentação, ou seja, você tem uma formatação para poder fazer um roteiro literário. E aí, antes de escrever, assim, quando você tem uma ideia, você quer produzir alguma coisa, escrever é uma das últimas coisas que você vai fazer. Porque antes disso você precisa ter algumas coisinhas muito bem definidas. Primeiro a história, você tem que ter muito bem definido qual é a sua história. E aí para ter essa história bem definida, você tem que responder algumas coisas, tipo o que acontece, quando acontece, onde acontece, como acontece e com quem acontece. Esse com quem é muito importante, porque os seus personagens é a segunda coisa que precisa estar muito bem definida. Tendo a história e os personagens muito bem definidos, você precisa fazer o storyline, o argumento e a sinopse. Você tendo essas 5 coisas muito bem definidas, aí sim é que você vai poder escrever o roteiro de fato. Mas vamos lá, digamos que você já tem tudo isso definido e aí você quer escrever um roteiro. Eu vou te mostrar mais ou menos como que é a estrutura de um roteiro literário, tá certo? Basicamente, o roteiro literário ele é composto de várias cenas, é uma sequência de cena atrás de cena. E aí o que é uma cena? Uma cena é basicamente uma ação que acontece entre dois cortes e representa um recorte do espaço-tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tiver uma mudança de cenário ou de horário, isso provoca uma mudança de cena. Então você tem que ter bem definido lá todas as suas cenas, onde acontece e em que momento acontece, tá certo? E aí partindo para escrita mesmo do roteiro, você começa pela capa, né? É importante ter na capa o título da obra e o nome do roteirista. Sempre tem que ter o título e o nome. Além do nome, é importante ter as informações de contato do roteirista, seja um e-mail, seja telefone. Eu já vi alguns roteiros que adicionam subtítulo, sinopse, storyline, alguma coisa extra. Mas o que você precisa ter é o título da obra, o nome do roteirista e o contato do roteirista. Já no corpo do texto, partindo para as cenas, existe uma estruturazinha que você tem que respeitar. Toda cena ela tem um cabeçalho, e nesse cabeçalho você tem 3 informações importantes. São elas a informação se a cena é interna ou externa, então você coloca a sigla lá correspondente a interna ou externa. Você coloca o cenário, então digamos que é um quarto, você coloca lá, quarto de fulano, e você tem que colocar o momento que isso acontece. Se é de dia, se é de noite, você pode colocar tipo amanhecer ou anoitecer, alguma coisa desse tipo. Feito o cabeçalho com todas as informações que são importantes, você vai partir para a ação. Você vai colocar embaixo do cabeçalho descrevendo o que acontece nessa cena. Você vai colocar os detalhes, quem faz o que,
como que faz, é sempre importante dar muitos detalhes. Lembre que no roteiro você não pode colocar subjetividades. Então, por exemplo, você não pode colocar que um personagem, vamos dizer aqui, Joãozinho olhou carinhosamente para Mariazinha. O que é esse carinhosamente, entendeu? Carinhosamente ele pode ser entendido de formas diferentes dependendo de quem está lendo o seu roteiro. Então tente evitar subjetividades. Fale exatamente o que ele fez, o gesto que ele fez, a expressão que ele fez. Evite colocar coisas que dê variados entendimentos, certo? Outra coisa, no corpo da ação, sempre que você colocar um nome de um personagem, você vai colocar ele em letras maiúsculas. E sempre que o personagem estiver aparecendo pela primeira vez, você vai colocar entre parênteses a idade dele. Isso na primeira vez. Depois você pode colocar só o nome em caixa alta, sempre em caixa alta. Aí, entre uma ação e outra, você vai colocar os diálogos. Os diálogos têm uma estruturação específica também. Ele primeiro tem que ter o nome do personagem em caixa alta e abaixo a fala. Alguns detalhes ou outros são importantes no diálogo também. Por exemplo, é muito comum encontrar uma sigla VO ou OS, que é Voice Over ou Off-Screen. O Voice Over é quando o personagem não está na cena, mas a gente escuta a voz dele. Ele pode estar na cena seguinte ou ele pode estar narrando mesmo a história, mas ele não está naquela cena específica. Já o off-screen é quando o personagem está na cena, só que ele não está aparecendo em tela. Por exemplo, digamos que eu estou vendo um filme onde o herói, o mocinho, está aparecendo e o vilão está falando com ele das sombras. A gente não está vendo o vilão, o personagem não está vendo o vilão, mas a gente está escutando ele. Isso é um off-screen, porque ele não está na tela. Um detalhezinho importante é que você precisa dar sempre continuidade às coisas. Então, se você precisar colocar uma ação no meio de um diálogo, por exemplo, digamos que o personagem está falando aqui, só que ele precisa fazer uma movimentação com o braço para pegar um objeto. Então, no meio desse diálogo, você coloca lá essa ação, esse movimento, e você continua o diálogo dele logo em seguida. Só que quando você retomar o diálogo dele, você precisa colocar entre parênteses conte, que é para mostrar que é a continuação do diálogo anterior. Isso também é importante quando você for quebrar uma página, ou seja, acabou a folha, você precisa ir para a página seguinte, você coloca esse conte, seja num diálogo ou seja numa ação, porque você precisa mostrar que essa cena que está na página atual é continuação da cena anterior. Outro detalhe importante é que todas as páginas precisam ser enumeradas. Todas as páginas e todos os cabeçalhos. O cabeçalho ele precisa ser enumerado dos dois lados, já a página varia um pouco. Ele pode ser enumerado na parte de baixo, na parte de cima ou nos dois. E aí, para finalizar essa parte da construção do roteiro, eu vou dar algumas dicas que talvez seja interessante aí para ajudar na produção dos seus roteiros, beleza? A primeira dica é: use um software. Tem alguns softwares de criação de roteiro espalhados aí pela internet. Os três mais famosos são o Final Draft, o Celtix e o Storywriter. Eu uso o Celtix. O Final Draft e o Storywriter eu nunca usei, então eu não posso dizer se eles são bons, mas eles são bem famosos também. A segunda dica é: leia outros roteiros, tá certo? Que nem ler outros livros para você poder aprender algumas coisas. Lendo outros roteiros você vai ter base para poder escrever os seus. A terceira dica que eu dou é: brinque com os gêneros. Se você gosta de filme de terror, faz um roteiro sobre romance. Se você gosta de filmes dramáticos, faz um roteiro sobre comédia. E se você conseguir juntar mais de um gênero no mesmo roteiro, é bem interessante. A quarta e talvez a dica mais importante: ao final do seu roteiro, registre ele na Biblioteca Nacional. Não invente de mostrar o seu roteiro para ninguém
Não invente de colocar o seu roteiro em canto nenhum se ele não estiver publicado. Isso vai te proteger caso qualquer coisa aconteça. Caso você seja plagiado, caso alguém tente roubar o seu roteiro, tendo o seu registro, você vai estar protegido de tudo isso. Sem ele vai ficar muito difícil de você provar que foi você que escreveu ele, que você que é o dono. Mas no momento que você fizer o registro, está tudo garantido. E o registro é barato, não é uma coisa super cara e vale muito a pena. Então é isso e até depois.